Muito bem. Então nós vamos iniciar. Ok, essa próxima parte é sobre dons de servir. Eu falei na primeira parte sobre dons de falar, porque Pedro faz essa divisão. Se alguém fala, segundo os oráculos de Deus, se alguém serve, então ele está dando uma outra categoria. Na verdade, falar e servir não são dons espirituais, no meu entendimento. Não tem um dom de falar. Às vezes a gente fala assim, fulano tem um dom para falar? Não. Ele pode ter algum tipo de dom para comunicar a palavra de Deus. Eu dei vários tipos de dons de falar, vários diferentes tipos de dons de falar. Mas quando a gente fala assim, ele tem um dom da palavra, a gente ouve muito isso, falando que tem um dom da palavra. Na verdade existem várias maneiras de você trabalhar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Você pode encorajar, você pode explanar brevemente o Evangelho, o plano da redenção. Você pode exortar a pessoa, você pode consolá-la, você pode ensinar profundidades que você não sabia, ou o outro não sabia. Existem várias maneiras de você usar a palavra. Então quando alguém fala assim, dom da palavra, é porque ela não aprendeu, ela mostra uma certa ignorância quanto a dons espirituais. Quando a gente fala assim, fulano tem o dom da palavra, porque na Bíblia não tem um dom da palavra, tem vários dons que lidam com a palavra, tá? E eu citei alguns deles na primeira parte dessa tarde. Então agora vamos lidar com os dons de servir. Não vou falar de todos, porque alguns deles a gente tem menos condições de interpretar melhor, mas se você tiver dúvida eu falo e quiser perguntar sobre algum outro dom e tiver dentro de dom de falar e servir, eu terei o maior prazer de responder. Eu vou destacar alguns que eu acho que são mais comuns e a Bíblia tem muito material para falar deles. Eles são úteis na vida da igreja. Então eu quero começar com o conceito de como é que eles exercem o seu dom. Presta atenção agora. Se dons de falar têm as escrituras como matéria-prima para que Deus fale e não nós mesmos, isto é, se você tem um dom de falar, você tem que falar baseado na palavra de Deus e não o que vem da sua cabeça, do seu coração. Os dons de servir devem ser exercidos na força que Deus supre. Esse é o texto lá de 1 Pedro 4:11, que a gente leu logo no comecinho, tá? Na força que Deus supre. Para que as pessoas não vejam meras qualidades naturais, mas percebam que nossa prontidão e desprendimento provém de alguém mais forte do que nós. Esse texto, 2 Coríntios 8, é um texto muito interessante. Lá fala que os da Macedônia contribuíram, deram, além das próprias posses. Sabe por que eu peguei e citei esse texto? Porque se alguém contribuísse, mas ele contribui porque ele tem dinheiro sobrando, como a gente diz, a gente tende até a desprezar. Deu, mas também tem de monte. Só que o que aconteceu com os macedônios foi um exemplo interessante. Eles deram além de suas posses. Então por que eles deram tanto assim? Certamente porque eles serviram de acordo com o que Pedro orienta, na força que vem de Deus. O que eu vou mostrar agora no próximo slide, que eu vou falar dos dons de servir, alguns deles, eu quero mostrar para você que quem exerce esses dons não pode fazer só porque gosta de fazer, Ele precisa aprender a fazer na força que vem de Deus. Por quê? Ele será exigido fazer numa medida que não é natural. Então presta atenção. Quando eu falar de dons de servir, eu não quero que você simplesmente diga, eu tenho o dom de lavar louça. Eu lavo uma louça que é uma maravilha, Não, isso talvez é o que você faça naturalmente. Mas se você tem dom de servir, presta atenção, você vai ter que fazer mais do que só lavar a louça. Vai ter momentos em que o seu serviço não vai ser tão natural. Pelo menos você não está com vontade. Mas ele vai ter que ser exercido na força que vem de Deus. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Eu não vou falar de facilidades que você tem, que qualquer pessoa faz. Não é porque você tem essa facilidade, porque você mexe com isso em casa ou faz isso no serviço. De repente você é um advogado que trabalha com isso, então vai lá e ajuda a pessoa e faz o que você faz naturalmente no fórum ou em outro contexto, ou no seu escritório. Nós não estamos falando disso. É possível servir pessoas assim, mas quem serve vai além do que só fazer o que lhe é natural.
É isso que eu quero deixar bem claro no início. Não é só fazer o que é natural, é ir além do natural. Por isso que ele precisa da força que vem de Deus, tá? Vamos ler Romanos 12, versos 6, 7 e 8. Nós lemos já o verso 6, mas agora eu quero focar no 7 e no 8. Lá tem alguns dons de servir. Romanos 12, a partir do verso 6. Abra lá sua Bíblia. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha que interessante. Todos os dons que nós recebemos são graça de Deus. Você não recebe dom porque você mereceu. É presente, presente não se merece. Salário se merece, presente não. Inclusive quando a criança fala assim: é meu aniversário hoje, cadê o meu presente? Está errado. Presente, presente não é merecido. Presente é dádiva, é graça. Você não pede presente. Isso é um conceito errado que a gente tem. Salário você tem direito, presente não. Quando fala assim, dons que nos foram dados segundo a graça, é porque você não pode, você não tem direito de pedir essas coisas a Deus. Ele te deu. Se Ele te deu, então você tem que ser grato a Ele. E se você é grato a Ele por isso que Ele te deu, então você tem que utilizá-lo. Agora Paulo vai mostrar como é que se utiliza. Então olha lá. No meio do verso 6 fala assim: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Esse a gente já falou. Agora olha a continuação. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Perceba que tem uma coisa repetida aqui, vez após vez, que é o seguinte: cada um que tem esses dons, e aqui tem alguns de falar, mas a maior parte dos que eu li são dons de servir. Então, por exemplo, aqui tem ministério. Ministério é de onde a gente tira a palavra diácono ou diaconia, porque no grego essa é a ideia de ministrar, servir. Tá? Então ministério tem a ver com dom de serviço. Em 1 Coríntios 12 é chamado de socorro. Tá? Então tem dom de socorro. Ou de ministério, né? Também aqui no verso 8 tem o que contribui. Depois tem o que preside. Preside em 1 Coríntios 12 é chamado de governo. É a mesma ideia de governar, presidir. E misericórdia. Cada um desses dons tem aquele adendo. Quem tem esse dom, faça com, exerça desse jeito. Então olha lá. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Por que esses qualificativos? Porque dom precisa ser exercido com desprendimento. E agora, quando eu falar de dons de servir, quero reforçar aquilo que eu disse no início. Eles exigem mais do que só o natural. Eles exigem um desprendimento para que esse serviço vá além do que a gente está habituado a fazer naturalmente. E faz com os pés com o pé nas costas, como a gente diz. Não, ele exige um desprendimento. Quem exerce a misericórdia tem que fazer com alegria. Eu vou explicar por que esses qualificativos. Então vamos lá. Quero falar desses 4 que estão em Romanos 12. Vamos começar com diaconia, ou ministério, ou socorro. São todos nomes para o mesmo dom, tá? Então aqui em Romanos 12 está ministério, mas poderia ser diaconia, tem outros lugares que usa essa palavra, ou socorros, como está lá em 1 Coríntios 12, 28. Bem, o que seria esse dom e do que ele trata? É importante, primeiro, entender o seguinte: servir, socorrer, diaconia seria servir, tá? Servir, ministério, ministrar é servir. Servir ou socorrer é dever de todo mundo. Lembra que eu falei no começo, hoje? De todo mundo. Você não pode olhar para a parábola do bom samaritano e dizer assim: eu não tenho dom. Não cola. Servir é dever de todo mundo. Só que alguns fazem com tanta facilidade que eles abençoam de maneira extraordinária. O socorro deles é prestado com tanta eficiência e com tanta presteza que ele atende às necessidades de forma singular. Então é importante que eu destaque aqui que esse é um dom que não faz só o que gosta de fazer, ele socorre conforme as necessidades. Então lembra que eu falei de lavar louça? Não é assim, eu tenho o dom de lavar louça.
que eu gosto. Eu estou querendo inculcar em vocês aqui hoje que dons, e eu vou falar isso um pouco mais amanhã. Dons não tem a ver só com o que eu gosto de fazer. Tem a ver com aquilo que eu faço bem feito. Mesmo que às vezes eu não goste de fazer. Dom não tem tanto a ver com o que eu gosto, mas com como eu posso socorrer e servir alguém. Então, quando a gente socorre, a gente não socorre só com o que a gente gosta de fazer. A gente socorre de acordo com a necessidade do outro. Mesmo que seja fazer coisas que a gente não está muito disposto a fazer. Essa é a ideia de dom de serviço, de dom de socorro. E quem tem esse dom precisa ser pronto a socorrer em meio a necessidades as mais comuns. Então, vamos lá. Me parece, por experiência, por olhar para a igreja, que esse é um dom comum na vida da igreja. Infelizmente a gente não enxerga assim, porque a gente tem alguns chamados de diáconos. Então, se a gente for pensar no Rodrigo, Demétrio, Marcos e o Paulo, que são os diáconos na nossa igreja, eles deveriam evidenciar esse dom. Só que não só eles deveriam evidenciar esse dom. Pelo contrário, eu expliquei que a gente não pode confundir dom com ofício. Eles têm o ofício diaconal, ou do diaconato, mas é esperado que vários de vocês tenham dom de diaconia para prestarem socorro, serviço na vida da igreja, para poder atender às necessidades das pessoas, as mais variadas. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Quem possui esse dom, ele tem sensibilidade para perceber as mais variadas necessidades práticas das pessoas. Eu percebo que quem tem esse dom, ele é o primeiro a socorrer quando ele vê algo errado. Na hora da igreja e alguma coisa não está funcionando, ele não fala assim, puxa, né? A janela ali está aberta, ó, ninguém foi lá. Um vento forte, está um barulho aqui. Não tem dom de diaconia, definitivamente. Ó, não tem dom. Por quê? Porque quem tem, ele se incomoda tanto que ele é o primeiro a fazer. Ele levanta e vai fazer logo. Porque ele não consegue ver a coisa não funcionando. Ele está nele, está nela. É aquela pessoa que logo quer socorrer, quer atender uma necessidade. Quando ele vê alguém abatido, alguém que precise de socorro, ele percebe isso e ele vai logo socorrer, né? Então é aquela pessoa que presta o serviço com naturalidade. Então talvez seja acolhendo quem é mais, ou acudindo quem é mais idoso na hora de subir a escada, preparando a mesa da ceia, arranjando as flores, ajudando na cozinha. Qualquer coisa desse tipo pode mostrar um desejo de servir. Às vezes ele tem que servir nas horas mais inconvenientes. Tem pessoas que têm o maior presteza em servir na hora de funeral. Deixa que eu cuido. Fica tranquilo. Deixa que eu corro atrás. É um socorro prestado. Tem gente que sabe socorrer mediante necessidades corriqueiras. Mulher ficou doente em casa, difícil cuidar das crianças, ajudar o marido. Então tem gente que fala assim, deixa que isso aí eu te ajudo. Pode deixar, a gente faz uma escala aqui, a gente dá um jeito. Pode deixar, fique despreocupada. Tem coisas que nós podemos fazer que parecem as mais naturais, mas elas mostram um desprendimento. Entenda bem, eu quero que você compreenda que não é fazer só o que a gente gosta de fazer, eu disse isso. Então não é assim, a pessoa está precisando de alguma coisa, eu gosto de passar roupa, eu posso passar roupa. Mas e se não for passar roupa, você pode ajudar? Por exemplo, às vezes a gente vai pedir voluntários aqui. Essa é uma das coisas mais difíceis de aparecer na igreja. Parece assim que tem uma dificuldade, uma cãibra, não sobe a mão. Dá uma cãibra que aprende. É difícil ter voluntário. Por quê? Porque não há presteza, não há vontade de prestar socorro. Quando a gente pede para o voluntário, não é à toa. É porque tem gente que perdeu o estudo hoje para cuidar do seu pequenino. Pode ser que quem está cuidando do seu pequenino não tenha dom de ensino. Ele só está cuidando de criança que corre para lá e para cá e chora. Mas isso é uma maneira de servir. E quem levantou a mão e se dispôs, fez isso. O que eu quero que você entenda é isso. Nós não podemos apelar sobre as coisas que a gente gosta de fazer. Quem tem dom para servir, serve como puder, ou conforme as necessidades. É claro que quem possui esse dom pode ser mal entendido. Por exemplo, alguns o consideram intrometido pela rapidez em resolver casos sem ser chamado. É aquela pessoa que já logo vem limpando e você nem pediu para vir.
né? É aquela que logo fez alguma coisa antes de você solicitar. Tem gente que parece que você nem pediu, ela está ali, né? Mas é o prazer, e às vezes as pessoas não interpretam isso corretamente. Outros acham que está se aparecendo porque gosta de se envolver nessas coisas, que é uma promoção, que é ser eleito diácono ou coisa do tipo. Mas há os que o julgam desinteressado nas coisas espirituais. Presta atenção nisso. Normalmente quem tem dom de servir, ele é tão preocupado com as necessidades físicas, materiais, que às vezes os outros o julgam como despreocupado das coisas espirituais. Mas é um mau entendimento nosso. Eu não estou dizendo que não possa acontecer isso, mas não é porque ele socorre você em necessidades físicas e materiais que ele não faz isso para o Senhor e serve o Senhor. Mas às vezes a gente tem a impressão de que se ele estivesse orando de joelho, lendo a Bíblia, ele seria mais crente. Mas é um mau entendimento nosso. Quem socorre, socorre de acordo com necessidades. E necessidades podem ser as mais corriqueiras, materiais, físicas. E a gente precisa entender que pessoas são assim. Por exemplo, você lembra que a Bíblia fala que quando uma mulher chamada Dorcas morreu, as viúvas, as mulheres que foram socorridas por ela, ajudadas por ela, choravam mostrando as coisas que ela tinha feito. Uma pessoa que serve como Dorcas, quando ela parte, ela é muito sentida. Muito sentida. Porque Dorcas sabia atender as necessidades das pessoas. Então as mulheres choravam. Choravam, porque não é porque só ela era amada, é porque olha como ela cuidou da gente. Olha como ela cuidou da gente. E mostravam as coisas que ela tinha feito. Essa é uma diaconisa de dom. Assim como Febe é demonstrada como alguém que socorreu o apóstolo Paulo, e ele recomenda ela por causa do socorro que ela havia lhe prestado. Então é importante, eu quero despertar isso em você, que você compreenda que isso também é espiritual. Não é porque você ficou para varrer o chão e colocar a cadeira uma em cima da outra que você não está fazendo o espiritual. Essa separação não é boa. Isso também é chamado de dom espiritual. Socorrer necessidades dessa natureza também é dom. E se você se dispõe a fazer isso, você ajuda no corpo de Cristo. Tem exemplos bíblicos que são lindos. Por exemplo, eu gosto muito de Lucas, o Evangelho de Lucas, em que ele narra algumas mulheres que patrocinaram o ministério de Jesus e dos apóstolos. Presta atenção, Jesus e os apóstolos se tornaram itinerantes, gente que não tinha renda. Como é que ele aguentou fazer isso por um tempo? Tinha gente por trás, e Lucas dá uma dica. Ele fala de mulheres que estavam ali, não só para socorrer materialmente, mas talvez para atender as necessidades corriqueiras, de cuidar. Talvez fazendo comida, talvez lavando roupa, não sei. A Bíblia não dá detalhes, mas tinha gente junto. Tinha gente que tornava possível o trabalho de Jesus e dos apóstolos. Agora olha que interessante, normalmente a gente não dá destaque a isso, mas Lucas deu uma janelinha para você enxergar isso. Ele dá uma janelinha, ele fala assim, ó, não se esqueça, tem gente ali atrás, tá? Jesus e os apóstolos não ficavam andando para lá e para cá sem socorro, eles precisavam de socorro. Eles tinham necessidades. E a Bíblia não descreve isso com detalhe, mas tem um lugar em que ela diz, ó, tinha gente lá. Tinha gente que ajudava, que socorria. Nosso Salvador não tinha onde reclinar a cabeça. Certamente ele dependeu de muita gente para lhe dar abrigo. Ele fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa própria. Tá? Jesus não pôde dar entrada em casa própria. Ele não teve esse privilégio. Mas ele tinha gente que lhe prestou socorro. E a Bíblia não despreza isso. E a pessoa que cuida disso não é menos espiritual. Então é importante que você entenda que isso também é dom vindo de Deus. Socorre conforme as necessidades. Vamos lá, vamos prosseguir. Um outro dom de serviço em Romanos 12 é de contribuição. E o dom de contribuição é simples, é de compartilhar seus bens com o propósito de suprir as necessidades materiais do próximo. Mas, lembra que eu falei antes, vou repetir agora, não tem a ver com ter muito dinheiro. Porque quem faz na força que vem de Deus. Por isso que eu admiro os macedônios. Paulo fala dos macedônios para os coríntios, porque os coríntios eram provavelmente uma igreja com mais posse, os macedônios não. Mas Paulo cita os macedônios para dizer, ó, eles contribuíram além das suas posses. Para mostrar como os coríntios tinham que se sensibilizar e dizer, não, eu preciso aprender a dar. Preciso ser menos mão de vaca. Tenho que ser mais liberal.
Aquele que contribui, não é fácil abrir mão do seu dinheiro. Eu sei quanto você sua. E a gente gosta do fruto do nosso labor. Gosta tanto que a maioria de nós tem muita dificuldade de abrir mão disso. A maioria de nós tem dificuldade. A Bíblia nos conclama a fazer com alegria. Mas quem tem dom, faz com mais facilidade. Talvez não tenha tanta dificuldade para isso. Só que ele tem que ir além do que os outros fazem. Por isso que Paulo fala, se você contribui, faça com liberalidade. Precisa de força de que vem de Deus. Para você ser tão desprendido e socorrer as pessoas e abrir mão de sonhos próprios, para poder socorrer as necessidades das pessoas, ajudá-las sem ser preso, tá? Tendo esse desprendimento. Então, eu queria destacar isso para que a gente não confundisse dom com nível socioeconômico. Eu não quero que você pense que quem tem esse dom é quem tem muito dinheiro. E a gente tem uma falsa ideia de que se a gente tivesse um pouquinho mais, a gente daria. Ai, como o coração é enganoso, né? Como o coração é enganoso. Olha, é que eu estou apertado. Se eu tivesse, eu daria. Olha, com maior alegria. Mentira. Mentira. Você não dá coisa nenhuma, porque se tiver um pouco mais, você vai ter outras necessidades. A verdade é que isso nos prende. O dinheiro é uma coisa que nos prende, mas como é bom quando Deus levanta gente que fala assim, olha, eu não me prendo a essas coisas. Isso não me interessa. Meu dinheiro não é meu. Tem poucas coisas que eu uso ele para... O resto eu gosto de socorrer pessoas que precisam. E é importante a gente destacar isso como sendo um dom espiritual. De novo, parece que dar dinheiro não é espiritual. Mas a Bíblia chama de dom espiritual. Dom que foi recebido de Deus. Essa graça que foi concedida pelo Espírito de Deus. Então eu quero que você compreenda isso. Ser generoso é uma responsabilidade cristã, mas o que tem dom de contribuição, ele é mais liberal e ele é motivador. Presta atenção, à medida que eu vou descrevendo alguns desses dons, eu quero que você compreenda que quem tem dom tem que ter olho clínico para o serviço que ele presta. Quem tem dom de contribuição tem que detectar quem é que precisa. Ser pronto, ele procura, ele vai atrás de onde ele vai colocar o dinheiro dele. Porque ele tem prazer em socorrer pessoas, então ele acha. Você talvez seja conclamado a abrir mão. Você segura. Mas quem tem dom faz com mais facilidade. Agora eu repito e eu vou fechar, eu vou passar para o próximo dom, eu vou fechar com isso. Eu não quero dizer que quem tem dom faz com facilidade. Senão Pedro não diria na força que vem de Deus. É difícil abrir mão do que a gente conquistou com o suor do rosto. Eu sei que é. Mas quem faz isso faz um bem enorme a pessoas em necessidades financeiras. E nós precisamos de gente assim. Próximo. Presidência. Dom de presidência lá em 1 Coríntios 12 é chamado de governo. É o mesmo dom. A ideia é de pessoas que lideram dentro do corpo de Cristo com levar outros a um objetivo. Então quem tem dom de presidência sabe liderar outros a um objetivo. A palavra grega kibernesis, de onde a gente tira essa ideia de governo, num outro texto, ela traz a noção de pilotar um navio. É interessante isso. Governar é você levar o navio ao seu destino. Quem preside faz isso bem. Quem preside é aquele que é responsável por conduzir um grupo de pessoas. Agora é importante que eu fale uma coisa, e eu vou falar algo completamente diferente do que você ouve aí fora. Aí fora você tem ouvido mais e mais pessoas que querem fazer cursos de liderança. Já percebeu? Não é curioso isso? Você tem curso de liderança para um monte de gente. Olha, vem aprender a ser líder. Inclusive tem até conferências evangélicas. Conferências sobre liderança cristã. Engraçado, ninguém faz conferência sobre diaconia. Ou quase não tem. Ou dom de misericórdia. Vem aprender a ser servo. Não tem. Eu nunca vi. Normalmente vem aprender a ser um líder. Por quê? Porque a sociedade atual, ela acabou criando em você um desejo de nutrir o que já é nato em você. A maioria de nós não gosta de ser mandado. E os que gostam é porque são acomodados. Não é uma virtude. É comodidade. Mas os que
têm dificuldade de serem subordinados, esses gostam de liderar. Então essa ideia de que você pode se tornar um líder, ela é muito contagiante. Muita gente se empolga e fala, eu tenho aprendido a chegar lá e fazer e tal, e estratégias de liderança. Mas na Bíblia Sagrada, liderança tem que ser exercida por quem tem dom. E nem todo mundo tem dom. E a gente comete erros na igreja do tipo assim, ó, vamos mudar a liderança esse ano? Isso é muito comum nas igrejas. Vamos rodar aí um pouquinho, eu tô cansado, só eu, agora outra pessoa, se voluntaria. Aí você fica esperando alguém levantar a mão e ninguém levanta, não é? Aí você fica esperando assim, eleger alguém para presidência, ninguém quer. Por quê? Nós temos um entendimento errado de achar que rodar é bom. Se quiser rodar, rode entre aqueles que têm dom. Não rode só por rodar. Por quê? Porque presidência é de uns e não é de outros. Ponto final. Quando a Bíblia diz isso, é importante que você entenda e não olhe isso com maus olhos, porque frequentemente quem é líder não é bem visto. Porque a gente confunde liderança com orgulho. Liderança não é orgulho. Ela pode ser exercida com orgulho. Ela pode ser exercida sem amor. Mas a gente tem dificuldades de reconhecer o líder por causa do nosso orgulho e dificuldade de sujeição. Quem é líder, quem preside, quem governa, ele tem um peso. Ele tem um peso. Por exemplo, eu consigo entender o desejo de Pedro e ao mesmo tempo o peso de Pedro de ser o líder entre os apóstolos. Pedro sabia disso. Ele tanto é líder que ele parece que está em todas, né? Apareceu o apóstolo, Pedro fala alguma coisa. Apareceu o apóstolo, está lá Pedro falando alguma coisa. Tem apóstolo que você nunca ouviu falar, o cara entra mudo e sai calado. Você fala assim, o que o Natanael falou? Quase nada, né? Você nem lembra do Natanael. Você não lembra de alguns apóstolos, mas do Pedro você lembra, que ele sempre está lá. Entrou o apóstolo, está Pedro abrindo a boca. Ele é líder. E como líder, ele assume fardos que são difíceis. Ele até disse, Senhor, pode ser que todos os outros abandonem, mas eu não vou abandonar. Pois foi ele que caiu. Feio. Só que presta atenção. Jesus não diz, você está despreparado para servir porque você é um traíra. Ele cura Pedro e depois diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Cada vez que ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí ele fala assim, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pastorei o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Aí o texto fala assim que ele ficou muito triste, porque Jesus perguntou a terceira vez. Sim, Senhor sabe todas as coisas, e sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus está chamando Pedro a fazer o que ele é líder. Não adianta você dizer assim, Pedro, você escorregou, então agora fica no banco de reserva. Não, ele não fica no banco de reserva. Jesus chama ele para estar na frente de novo. E aí o que acontece no começo do livro de Atos? Pedro. Até o capítulo 12 só dá Pedro. Porque ele é líder. Agora, é pesado o fardo dele. Tanto é pesado que, embora a Bíblia não diga, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele teve na frente do trabalho cristão. E tem um peso. Por isso que em Hebreus fala assim, que a gente tem que ter consideração pelos nossos guias. Porque eles vão prestar contas das pessoas que estão debaixo da liderança deles. A gente tinha que ter consideração por quem preside, não raiva porque parece orgulhoso. Tinha que orar por eles. Estimem os seus guias, diz Hebreus capítulo 13. Pastores e presbíteros deveriam possuir esse dom, mas não só eles. Uma mulher pode ter esse dom, e se ela tem esse dom, ela deve conduzir outras pessoas a certas tarefas. Quem preside não fica sem fazer as coisas, ele só é bom de conduzir pessoas a realizar as coisas. Não é verdade que quem preside só manda. Você, assim, está pensando o quê? Se o maior líder lavou os pés dos discípulos, então quem é líder também tem que meter a mão na massa.
Mas quem tem esse dom consegue reunir pessoas com facilidade. Ele parece que move as pessoas a fazerem. Eu tive experiências assim no passado. Eu trabalhei numa igreja como seminarista, que num determinado momento ia ter uma programação dos jovens. E aí todo mundo perguntou assim: e aí, você vai, você vai, você vai? Aí alguém disse assim: o fulano não vai. E o fulano, ele era líder na mocidade. Lembro muito bem dessa cena. Todo mundo falou assim: o Jaiminho não vai. O Jaiminho não vai? Não vai? Ah, então não vou. O que tem o Jaiminho não ir, gente? O Jaiminho não vai em todas. Mas é engraçado, onde o Jaiminho ia, todo mundo ia. Porque o Jaiminho falava, todo mundo ouvia. Engraçado, o Jaiminho tinha uma coisa que eu não sei o que era. Bem, tinha isso. Ele era presidente, ele era governante por natureza. E isso fazia com que as pessoas tivessem prazer de ser liderados por ele. Ele tinha autoridade para isso. É possível fazê-lo muito mal. Como eu disse, às vezes a gente preside com um rigor errôneo, sem amor. Mas quem preside tem um peso e deve assumir esse peso, porque Deus vai cobrá-lo da sua habilidade por governo, por liderança. Esse é um serviço. Às vezes as pessoas que estão na presidência não sabem falar, podem não ser mestres, mas ele sabe liderar. E se ele sabe e está escondido, ele peca contra o Senhor. Eu vou falar disso amanhã. Por último, nessa lista inicial aqui, misericórdia. Aqueles que exercem misericórdia, eles atendem aos que estão na miséria. Quem tem misericórdia atende aos que estão na miséria. Essa é a ideia de socorrer quem está na miséria. Bem, por que esse dom ele é importante? Eu quero falar dele agora. Qual é a diferença dele para outros dons de servir? Vamos lá, vamos falar disso. O dom de misericórdia, ele é um dom relacionado a socorrer necessidades que os outros não gostam de atender. Então deixa eu falar disso para tentar esclarecer. A misericórdia é quem faz o que os outros normalmente fogem por causa da dificuldade de socorrer de acordo com aquela necessidade. Uma vez meu pai estava falando sobre uma mulher na vida da igreja onde ele pastoreava, que se voluntariou para cuidar de uma pessoa enferma cujas feridas eram muito mal cheirosas. O cheiro era tão assim forte que meu pai disse que era difícil fazer visita para ela. De tanto que isso revoltava o estômago. Pois tinha alguém que tinha facilidade de ir lá dar banho nela, limpar as feridas dela. E não aparecia na igreja. Isto é, não aparecia na igreja, eu quero dizer assim, não estava à frente de nada na igreja. Aquela senhorinha que senta lá atrás, sabe? Sabe a dona Mariazinha? Aquela que nem fala. Você fala assim: nossa, é tão quietinha. Pois a dona Mariazinha ia lá socorrer quem estava numa situação de miséria, de desprezo. Ela não tinha dificuldade de fazer isso. Ela fazia isso com uma certa naturalidade. Por quê? Porque ela sabe que Deus foi misericordioso com ela. Tratou dela na miséria dela. Então qual é a sua alegria? É socorrer os que estão em situação miserável, que provocam repulsa, os que têm alguma deficiência, ou com quem ninguém ou quase ninguém consegue trabalhar. Os que têm esse dom são pacientes com essas pessoas desprezadas. Eles parecem que se identificam melhor com a dor alheia. Então é importante que você entenda que dom de misericórdia é você não só socorrer pessoas, é socorrer pessoas que outros têm dificuldade de socorrer. E aqui agora eu quero contar um exemplo do meu ministério. Uma vez, na primeira igreja em que eu pastoreei, tinha uma senhora que tinha um ministério muito bonito com presidiárias, mulheres encarceradas, muito legal. A raiva dela, e eu cheguei a conversar com ela e tentar ajudá-la, é que ela não via ninguém interessado em fazer o que ela fazia. Ela tinha uma paciência de conversar com aquelas mulheres que foram consideradas desprezadas da sociedade. Por quê? Porque não são flor que se cheire. Vamos ser bem honestas, as que estão lá não são inocentes, pelo menos a grande maioria delas. Mas Dona Abigail, essa senhora, ela tinha facilidade de conversar com essas mulheres, de ajudá-las, de exortá-las, dizer que elas estavam erradas, de gastar tempo com elas.
A dificuldade da dona Abigail era entender que nem todo mundo tinha esse dom. E eu lembro que de vez em quando ela pedia assim: pastor, o senhor dá um aviso que a gente vai fazer visita hoje na prisão, para mais pessoas irem? Aí eu dava um aviso, e quem é que aparecia? Dona Abigail. E algumas senhoras constrangidas pela dona Abigail, mas elas vinham reclamar para mim depois: pastor, eu não gosto de ir lá não, pastor. Ah não, eu não gosto daquele ambiente. Dona Abigail não gostava, entendeu? Não é que ela gosta da prisão, ninguém gosta da prisão, mas ela tinha um coração para aquela gente. Que coisa linda, ela não estava lidando com gente do bem, entendeu? Não estava lidando com gente boa. Estava lidando com mulheres complicadas, mulheres com problemas, mulheres que foram infratoras da lei de maneiras vergonhosas às vezes. Mas estava ela lá, conversando como se fosse a sua vizinha, sua tia, seu parente. Com paciência, semana após semana, após semana, após semana. Dom de misericórdia é estender a mão para pessoas que às vezes os outros não gostam de estender a mão. E como é precioso quem gosta de trabalhar por detrás das câmeras, socorrendo esse tipo de gente. O que possui esse dom envolve-se com vítimas de calamidades, pacientes hospitalizados, viciados, mães solteiras, adolescentes marginalizados, encarcerados, alcoólatras, meninos de rua, etc. O que eu quero mostrar é o seguinte: se eu falasse aqui para vocês, nós vamos fazer um trabalho com uma categoria dessa aqui, a maioria de vocês arrepiaria. Pastor, eu tenho que ir, eu quero servir, pastor. Deus é testemunha, eu quero servir. Mas essas categorias que eu citei são aquelas que a maioria de nós não gosta de servir. Pois quem tem dom de misericórdia tem um coração para gente assim. Um coração para gente assim. E sabe atender gente que está na miséria. É importante que a gente entenda que gente que tem esse dom não gosta de liderar, mas trabalha por detrás das câmeras. Então, às vezes precisa de alguém que tenha dom de presidência para tocar algo, mas ele gosta de arregaçar as mangas e botar a mão na massa. É importante isso. Pessoas assim costumam atrair as pessoas carentes de auxílio. Frequentemente são rodeados por tantos necessitados que ocupam todo o seu tempo e energia. Por isso que quando Paulo fala lá sobre exercer misericórdia, ele fala assim: quem exerce misericórdia com alegria, porque não é fácil cuidar de gente miserável. Quando eu falo miserável, entenda bem, não é fácil cuidar de encarcerado, que depois de ouvir tudo que você falou, volta a fazer. Não é fácil lidar com viciados, depois de tudo que você trabalhou, volta a fazer bobagem. Não é fácil lidar com crianças de rua que parece que você fala e você não vê frutos. Não é fácil lidar com gente em estado de miséria. Não é fácil. Não é fácil lidar com gente doente que às vezes é mal agradecida. Por isso que Paulo fala assim: se você tem esse dom, faça com alegria. Você exerce algo precioso na vida da igreja. Você atende e reflete o seu Deus. Eu me encanto em ver que, como o nosso Salvador, Ele incorpora todas essas coisas. Ele era o servo perfeito. Nosso Salvador deu comida para quem precisava de comida. Diaconia. Nosso Salvador abriu mão de todas as riquezas, sendo rico se fez pobre por amor de nós. Nosso Salvador era um líder nato. As pessoas iam atrás dele. Ele fugia, as pessoas iam atrás dele. Ele pegava o barquinho para o outro lado do lago, tinha gente atrás dele. Ele atraía gente. Nosso Salvador era rodeado por gente miserável. Leprosos. Por que eu estou falando isso para você? Nós estamos acostumados a ver Jesus como mestre. E Ele era. Nós estamos acostumados a ver Jesus como profeta. E Ele era. Mas Ele sabia servir também. E isso é tão nobre quanto os primeiros dons. Então eu quero que você aprenda uma coisa. Pode ser que você não tenha habilidade nenhuma de falar, como eu expliquei na primeira parte. Mas se você tem coração para uma dessas coisas aqui, você faz exatamente o que o Salvador Jesus Cristo fazia. Ele era um servo, por natureza. Os dons de servir tornam possível a prática dos dons de falar. Lembra que eu disse? É por causa de gente assim que nós podemos ensinar o evangelho com aqueles primeiros dons de falar. É gente que serve com diaconia, contribuição, presidência e misericórdia. Eles são o apoio para que o resto aconteça. Eu quero que você entenda que do maior ao menor, eu só estou falando essas coisas aqui porque muita gente tornou esse encontro possível. É só eu que apareço à frente. Mas eu fui um dos que menos trabalhei, possivelmente.
porque outros fizeram muitas coisas. Isso é serviço. Serviço espiritual. Último slide, antes de nós terminarmos essa parte. Dons ou ofícios? Então aqui vai uma explicação. Não podemos confundir os dons com os cargos, as funções ocupadas por pessoas dotadas. Alguns ofícios exigem mais de um dom. Então, uma explicação final. Quando a gente fala de presbiterato, a Bíblia fala que o presbítero tem que ter dom de ensino, de governo e de exortação. Então, o presbítero, ele é mais de falar do que de servir. Embora tenha o servir, que é quando ele governa, lidera, preside. Mas quem é presbítero e pastor também deve ser presbítero quanto aos dons, ele deveria exercer em alguma medida alguns esses dons, ensino, governo e exortação. Eles estão claramente colocados na Escritura. Quem é diácono pode ter, não tem que ter, todos os dons de servir que eu listei no último slide. Pode ter. Não tem que ter todos, mas algum tem que ter. Certamente tem que ter. Por que eu estou dizendo isso? Ofícios são só o cargo dado a alguém para que ele exerça com autoridade. Mas antes de fazer isso, é preciso evidenciar dons. Então uma lição importante para você que é da aliança ou não é daqui. Quando a gente vota ou escolhe pessoas para exercer uma função, a gente não deveria fazer baseado em outra coisa, senão enxergar os seus dons. A Bíblia fala de caráter e dons. Esses são os quesitos para colocar alguém numa posição. Ele pode ser uma ótima pessoa. Inclusive tem igrejas que erram frequentemente quando vem uma pessoa assim super engajada e fala assim: gente, eu tenho que ser presbítero. Não, ele não tem nenhum dos dons de presbiterato. Ele é um diácono muito bom, não faça o desserviço de promovê-lo para presbítero. Às vezes eu falo assim: não faça o desserviço de tirá-lo do que ele faz bem feito. Não é porque ele é um cara assim, super 10, entendeu? O cara trabalhador, tem que estar no conselho. Não necessariamente. Ele pode ser um ótimo diácono, ou ele pode não estar na função de presbítero e diácono e ainda assim exercer esses dons. Então aqui, uma coisa importante à medida que a gente fecha. Os oficiais na igreja são aqueles que devem conduzir a igreja no exercício desses dons. Presbíteros têm que focar mais em dons de falar e despertar os que têm dons de falar para exercer esses dons. E diáconos têm que ser os melhores de despertar os dons de servir, para que a igreja seja socorrida, seja atendida. Então esse é um conceito importante que eu estou dizendo agora para mim, para os oficiais, mas vale para você. Quando um dos oficiais convocar você a fazer alguma coisa, deve ser porque ele está enxergando em você condições de fazê-lo. Olhe isso com bons olhos. Os presbíteros devem convocar quem faz bem as coisas que são próprias do falar. E diáconos devem convocar os que fazem bem as coisas próprias do servir. E se nós formos dispostos a exercer esses dons que eu listei, eu tenho certeza que nossa igreja vai ser saudável. Certeza. Porque é a ideia de corpo. Você percebeu que em todos os slides tem essa figura da engrenagem? Eu gostei dessa ilustração. Meus irmãos que nos serviram nessa semana que passou, pensaram nessa ideia. Porque a igreja deveria funcionar igual relógio suíço, né? E você vai dizer assim: pastor, eu não conheço nenhuma. É porque nós somos engrenagens ainda sendo trabalhadas. Mas sabe o que é legal? Mesmo com os nossos defeitos, quando alguém exerce um dom adequadamente, encaixa perfeitamente. Você fala assim: ó, muito obrigado, foi tão bom. Eu fui servida por você. Eu fui servido por você. Porque eles servem o corpo. E num certo sentido, quando uma engrenagem não vai muito bem, não tem força, a outra roda e roda pelas duas. Curioso isso. Vê como na igreja, frequentemente, alguns membros parece que fraquejam com o passar do tempo. Mas se alguém está encaixado, ele roda para os dois. A força dele gira outros ao seu redor. Mas não pense que só tem um que tem que fazer isso. Que vai chegar a vez da força dele também esmorecer. Aí eu preciso que você socorra ele. Preciso que você gire por você e por ele. Porque ele precisa desse tipo de socorro. Eu espero que isso ajude você a entender um pouquinho sobre dons. Eu quero
fazer uma oração, terminar essa parte. Aí eu vou pedir para você que tem perguntas, levantar a mão se você ainda não fez. O pessoal vai distribuir o papelzinho e aí eu vou responder. Tá bom? Vamos fazer só uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, te agradecemos pelos dons que o Senhor nos concedeu por intermédio do Teu Espírito. Espírito de Deus tem sido gracioso para conosco. Nós te louvamos, ó Espírito de Deus, por seres nosso instruidor, por seres capacitador. Louvado sejas. Pai, agora nós te pedimos que o nosso coração seja amolecido mediante o que foi apresentado. Isto é, que haja mais disposição de servir, Senhor. Esses estudos não são para satisfazer a nossa curiosidade, mas eles devem despertar o nosso serviço. Faz com que cada um aqui comece a buscar serviço e descubra onde pode atuar melhor. Que o Senhor faça assim com que nossa igreja funcione como boa engrenagem, em que um socorre o outro, em que um fortalece o outro, e a igreja se encaixa de acordo com a tua vontade. Oramos pedindo essa graça, em nome de Jesus.